Olá, você que acompanha a Rádio Band News FM, também o YouTube do Band Jornalismo e todas as plataformas de áudio, de streaming. Está começando mais um episódio do nosso podcast, nosso programa Pretoteca. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Cíntia Martins. E eu sou Larissa Alves. Mais um prazer imenso estar aqui com vocês em mais um episódio que a gente faz com tanto carinho. A gente ama esse Pretoteca, a gente sempre fala, né, Cíntia? A gente é apaixonada por esse programa. Espero que vocês estejam sempre acompanhando, sempre com a gente aqui nesse projeto que é tão incrível. Exatamente, a gente veste a camisa do Pretoteca. Aliás, já passou da hora da gente fazer uma camisa, uma caneca, verdade, né? Tá na hora. Tá aqui, bonitinho, né? Tá anotado, então, para essa missão pra gente. E temos mais uma missão aqui de trazer um assunto extremamente importante, né? Que são as questões que acontecem nas ruas, né? O folclore brasileiro, as crenças, né? Falar um pouco de religião. É um assunto que eu gosto muito, né? Vou falar do meu lugar aqui de carioca suburbana, e vocês vão entender por quê. Porque a gente está celebrando nesse dia 27 de setembro o dia de São Cosme e Damião. Há controvérsias, a gente vai explicar durante aqui essa conversa, que para mim é uma das festas mais bonitas que a gente tem religiosas no Brasil, uma festa sincrética que quem veste a camisa são os católicos, os umbandistas, os candomblecistas, e a gente vai falar um pouco sobre isso com alguém que é especialista nesse assunto, né, que fala muito sobre a cultura das ruas, é macumbeiro de raiz, fala sobre isso o tempo inteiro e vai jogar aqui na nossa tela para quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Luiz Antônio Simas, seja muito bem-vindo. Ele que, além de tudo isso, tem um crédito extenso, né, Larissa? Exato, vou falar aqui, professor, escritor, compositor, palestrante, 2 prêmios Jabuti, só isso, né? Somente. Escreve sobre brasilidades, como a Cíntia já trouxe, festas, carnavais, religiosidades, culturas das ruas, ou seja, ele é a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, tirar dúvidas, né? E também tirar essas dúvidas, principalmente da data, né, Exatamente. Cíntia? Seja muito bem-vindo, Simas, que eu já tive o prazer de conversar muitas outras vezes e não será a última, com certeza. Bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite, Cíntia, Larissa. Estamos aí para falar de Cosme e Damião, é uma alegria. Valeu. Sim. Ó, você também dá para dizer suburbano, né? Foi criado ali na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Tem, né, a macumba forte na sua trajetória, né? Você sempre fala sobre isso, de ser um seguidor do candomblé, tá aí com a sua guia. E eu queria que a gente começasse explicando, né, dessa festa de São Cosme e Damião, que é muito forte no Rio de Janeiro. Eu tenho essa memória, né, como eu disse aqui enquanto carioca, no subúrbio do Rio, parar no dia 27 de setembro com crianças sendo guiadas por uma tia, por uma mãe, que era ela que levava pela mão a criançada toda, correndo atrás de doce. A impressão que eu tenho é que é uma festa muito mais forte no Rio de Janeiro. Você pode confirmar isso pra gente ou não? Eu acho que é. Eu acho que é uma festa forte no Rio de Janeiro, forte nos subúrbios, forte na Baixada, ainda que ela seja uma festa atacada pelo racismo religioso, né? Mas ela é uma festa forte no Rio de Janeiro. Eu acho que ela é uma festa forte, onde você tem uma presença forte dos elementos civilizatórios africanos. Porque Cosme e Damião, a rigor, é uma festa encruzilhada com as ruas, com o Ibeje, com as umbandas, os candomblés. Então, Bahia, Rio de Janeiro, né? São lugares em que a presença africana é preponderante e a festa de Cosme e Damião é muito marcada por essa inflexão. É uma festa de origem católica, cristã, mas que foi profundamente africanizada na ruas. Sem dúvida. E é justamente sobre esses lugares, né, que você trouxe aqui, que são onde a festa de São Cosme e Damião são os lugares onde a festa é mais forte, que a gente vai comprovar aqui com dados que a gente levantou dentro da sala digital. Para quem está acompanhando a gente por vídeo pelo YouTube, vamos ampliar aqui essa tela e mostrar para você, nesse telão que está atrás de mim, esse levantamento que os nossos jornalistas de dados fizeram aqui para a gente, com os dados do Google dos estados que mais buscaram sobre Cosme e Damião nesse setembro de 2024. Olha aí na frente, como eu disse, Rio de Janeiro, como o Simas disse, também disparado na frente, na sequência Bahia, Sergipe, Distrito Federal e Maranhão por último, né? Majoritariamente ali está o Nordeste no caminho e o Rio de Janeiro também, como a gente está falando, ser uma festa muito forte nesse lugar, né? E a gente tem mais uma tela também, né, Cíntia, para falar sobre essa questão, né? Cristã, se é uma festa cristã, se é do candomblé, da Ubanda, de onde que vem? Então tem muitas perguntas, né? Então termos em ascensão também no Google nos últimos 30 dias no Brasil. Primeira delas, quando é o dia de Cosme e Damião? Pergunta boa já para o Simas já responder para a gente. Segunda, São Cosme e
Damião doce, decoração Cosme e Damião no candomblé, Cosme e Damião católico. Então, assim, várias perguntas. Vamos começar já pela primeira, então, para o Simas responder pra gente, né? O dia de Cosme e Damião dia 26 ou dia 27? Vamos explicar também essa data. A gente começou celebrando, né? Eu me lembro nas ruas, no subúrbio do Rio, o pessoal celebra majoritariamente no dia 27, mas é nos 2 dias, né, Simas? Fala pra gente. Olha, o dia de Cosme e Damião é o que você quiser, 26 ou 27. Essa encrenca está ligada ao seguinte fato. Cosme e Damião são santos do cristianismo. Eles foram médicos que, segundo a tradição, eram cristãos e que foram martirizados e mortos no século IV depois de Cristo, quando o imperador Diocleciano, em Roma, ordenou a perseguição aos cristãos. Então, o que acontece? Eles morrem. E aí começam os primeiros relatos de que eles estariam fazendo milagres, se materializando, aparecendo para crianças que sofriam e tal. Mas o dia 27 de setembro não é o dia da morte de Cosme e Damião, dos santos gêmeos. Por quê? Porque no catolicismo você comemora o santo no dia em que ele morreu, porque é o dia em que, na tradição, ele encontra Cristo. Mas não tem essa referência. 27 de setembro é a inauguração da Basílica de São Cosme e São Damião em Roma. Então a Igreja Católica estabeleceu que era 27 de setembro. Só que em 1969, portanto recentemente, o Papa Paulo VI fez uma reforma do calendário litúrgico. E como 27 de setembro é dia de São Vicente de Paulo, que é muito popular na Itália, não aqui, o Papa estabeleceu que a data oficial de comemoração do Cosme e Damião, ela seria antecipada para o dia 26 de setembro. Então, na tradição oficial católica romana, o dia de Cosme e Damião é 26 de setembro. Acontece que na cultura popular, o 27 de setembro já estava completamente estabelecido. Então, quando você pensa na Umbanda, nos candomblés, nas festas populares, o decreto do Papa não teve grande relevância. De toda maneira, 26 de setembro hoje é considerada a data oficial pela Igreja Católica. 27 de setembro, a data antiga, é considerada a data do afeto, né? De milhões de pessoas que cultuam os santos gêmeos. Exatamente, a questão é essa. Exatamente. Seni, vou pedir para você colocar para a gente de novo, Seni é o nosso controlador aqui das imagens, colocar para a gente de novo na tela, essa tela com os termos relacionados para a gente mostrar mais uma vez para quem está vendo a gente pelo YouTube. Temos aqui no final, né, que se fala São Cosme e Damião católico, São Cosme e Damião candomblé. E a gente, né, fala muito de sincretismo religioso no Brasil, né, um país realmente que misturou essas religiões, e nossos jornalistas de dados aqui da Sala Digital conseguiram fazer uma pesquisa para a gente mostrando que São Cosme e Damião, que são, né, os médicos gêmeos, tem muito mais busca do que Ibejes, né, que é um termo, não vou saber dizer em que língua, né, não sei se Yorubá, o Simas vai poder... Yorubá, né, explicar melhor para a gente. Então, já está definido Ibejes em Yorubá, que significam gêmeos também. Então, você vê que a gente tem realmente esse enfrentamento, né, de que a festa continue prevalecendo dentro do sincretismo, mas ela acaba sendo lembrada muito mais de uma forma católica. É um apagamento mesmo, né, dessa africanidade que a festa tem, enquanto que o termo Ibejes é muito menos buscado do que São Cosme e Damião, né? Eu não sei se é um apagamento, não. Eu acho o contrário. Eu acho que é muito mais a africanização de Cosme e Damião, o que eu acho um barato. Porque quando a gente pensa no sincretismo é um elemento presente em todas as culturas. Não existe cultura que não seja sincrética. O sincretismo é o encontro entre culturas distintas. O problema do sincretismo é quando uma cultura apaga a outra. Aí é um problema gravíssimo. Sim. No caso do Brasil, você tem a cristianização de ritualísticas africanas, mas você tem a africanização de ritualísticas cristãs. Então, o que acontece? Eu acho normal, até que procurei mais Cosme e Damião, até porque a expressão Ibeje é mais complexa. E acho que entra aí, além do candomblé, a Umbanda. A Umbanda é muito forte, né? Sim. Na festa dos herês, das crianças e tal.
Então, o que acontece? Na prática, Ibeje é uma entidade, Ibeje é um orixá que protege as crianças e protege os gêmeos nas culturas africanas e da diáspora africana, sobretudo Iorubá. Só para não deixar aqui a coisa meio solta, Iorubá significa aquela cultura que vem ali da Nigéria, de uma parte do Benin, e cultuam os orixás, portanto. Então, o que acontece? Nessas encruzilhadas, eu particularmente acho que muitas vezes o cristianismo embranqueceu fundamentos da religiosidade africana. E isso é um problema sério. Em outras, eu acho que foi o inverso. Né? A força da africanidade prevaleceu. Porque não é só a africanidade que é embranquecida. Isso seria, inclusive, desconsiderar a força da cultura africana. Muitas vezes a cultura africana é que engoliu a católica, né, e regurgitou uma outra coisa. Ibeje está ali. Então, Cosme Damião, hoje vou te garantir, ele é muito mais cultuado pela Umbanda, pelo Candomblé e tal, do que pelo catolicismo, pelo cristianismo. Você vai a terreiros de Umbanda amanhã, depois da manhã, depois da manhã, perto de Cosme Damião, o dia que você quiser. Não tem terreiro de Candomblé que não faça o seu caruru, não tem terreiro de Umbanda que não faça o seu caruru, não distribua doce. Então, eu acho que nesse caso, isso é fascinante, não foi Cosme Damião que embranqueceu o Ibeje, não. Foi Ibeje que africanizou Cosme Damião. Uma correção com todos os argumentos, né? Nossa, tem que bater palmas para cima sempre. Não, é porque a africanidade é muito forte. Sim. Quando a gente fala num sincretismo só na perspectiva de que você embranqueceu a ritualística africana, a gente considera que a ritualística africana ela foi moldada. Não, ela é protagonista. Né? Então, nesse caso, eu acho que foi um drible maravilhoso que as africanidades deram, né, no cristianismo, e Ibeje engoliu São Cosme, o que é bonito, né? Também. Bacana. E não tem nada demais você cultuar São Cosme e São Damião, você cultuar Ibeje. Isso aí é básico, é da cultura, é encruzilhada. Eu queria falar um pouquinho sobre essa parte dos doces, porque eu tenho uma memória, eu venho de família católica, né? Mas eu tenho uma memória de amigos da minha rua, quando a gente era criança, né? Quando chegava o dia de Cosme Damião, São Cosme Damião, e aí tinha essa entrega dos doces, né? São duas perguntas, na verdade. Qual é o significado, principalmente, do doce, né? Da entrega do doce? Acho que é algo que a gente nunca soube quando criança, né? Mas a gente estava lá, se divertindo. Sim, pegando também, junto. Pegando nessa parte de o quanto a gente africanizou, né? Você estava falando sobre africanizar, né? Cosme Damião, né? Mas a gente tinha... Eu lembro de ter amigos que as mães não deixavam comer o doce. Falava eu assim, não podia, não eu vou pode falar comer isso o já. doce. Por quê? Mas assim, se é uma festa católica e a pessoa era cristã, por que não pode comer o doce? Conversa, mas nesse né? momento, no momento de falar que não pode comer o doce, aí é do mal, aí é não sei diabo. o quê, entendeu? Então, assim, essas duas questões, já pra gente entender toda essa história, como que é a tradição dos doces, das entregas dos doces? Bom, o doce está ligado à tradição popular de Cosme Damião, porque o que se diz na cultura popular é que Cosme e Damião, quando eram médicos e atendiam crianças doentes ou vítimas da violência, levavam doces para essas crianças para amenizar a dor da doença, a dor da violência e trazer a alegria. A simbologia dos doces está ligada à alegria, está ligada à saúde. Então, a tradição dos doces remete à história de Cosme Damião. Agora, isso é muito encruzilhado no Brasil com as religiões de matriz africana, até porque as religiões de matriz africana trabalham com a perspectiva do axé, né? Aquilo que você ingere te traz energia, te traz alegria, te traz saúde, te traz beleza. Isso é muito bonito. Então, quando você doa o doce e a outra pessoa come o doce, é a saúde, é a alegria que estão ali, né? Então, dar doces é uma tradição muito forte nos terreiros, muito umbanda, dá doce, candomblés, muita gente dá doce como pagamento de promessa. Teve gravidez complicada, faz uma promessa a São Cosme, se o filho nascer bem eu vou dar doce durante 7 anos, né? A criancinha ficou doente, eu prometo a Cosme Damião que se curar eu vou dar doce. Então dar doce está muito presente nisso, e nas culturas de terreiro. Agora,
Quando vocês falam de gente que recusa doce, eu tenho uma expressão para isso muito direta. Posso ser seco e direto? Por Aqui, favor. a resposta. Aham. Racismo religioso. Não é intolerância religiosa, é racismo religioso. Aliás, a gente tem que parar com essa mania de ficar falando em intolerância religiosa, porque existe racismo religioso. Então, infelizmente, é isso. É gente que acha que o doce pode trazer o mal, o doce pode estar enfeitiçado. O doce quer dizer, gente, que a pessoa que está te dando está te desejando alegria, está te desejando saúde, está te desejando beleza, né? As religiosidades afro-indígenas, elas trabalham com a perspectiva de que o axé, a energia, a beleza, elas entram também pela boca, né? Então, isso é bonito. Mas, infelizmente, né, o Brasil é um país que trabalha com essas estruturas que são vinculadas ao racismo religioso. É bonito demais você trazer, né, esses detalhes, né, dos significados, e acho importante também eu trazer aqui o meu relato pessoal, né, porque esse era um dos assuntos que eu queria trazer aqui, a Larissa trouxe, antecipou brilhantemente, porque eu fui criada na igreja evangélica, né, e eu me lembro dessa loucura que era ver os colegas nas ruas, de estar junto nas ruas, né, na zona norte do Rio, correndo atrás de doce. Eu fiz isso, eu participei desse momento que era mágico pra gente, criança. E aí comi, quando eu cheguei em casa, meu pai foi conversar com a gente, bonitinho. Eu até entendo, né, que cada religião tem a sua forma de ser, olha, isso aqui não conversa com o que a gente acredita. Mas eu fiquei tão triste a partir dali, porque todos os outros anos eu ia correr atrás do doce e pegava e entregava para a Larissa, entendeu? Pegava para os meus amigos, eu participava da festa, da correria de alguma forma, mas eu fui impedida de ingerir os doces, justamente por isso, com tudo isso que você trouxe, né? Era do mal, era do demônio, era algo que não poderia fazer bem. Então, é importante a gente hoje ter essa discussão aqui, esse espaço aberto para isso, para dar nome às coisas, né? É racismo religioso, não tem outra questão, até porque o subúrbio do Rio de Janeiro é uma das regiões onde a igreja evangélica entrou com toda a força, né? Pessoas que foram mudando, né, de religião ao longo do tempo, falando pela minha experiência no Rio, tá, gente? Mas eu acho que racismo religioso é um problema do Brasil, sim, né? Sim. Não é só no Rio de Janeiro. Pessoas que se converteram, né, sim, mas essa palavra se usa muito quando se fala de religião, deixei de ser macumbeiro, entre aspas, para ser evangélico. Então você realmente viu a religião africana sendo atravancada ao longo dos tempos com um nome básico que é racismo religioso, né, Simas? Não tenha dúvida nenhuma. É curioso, eu sou, por exemplo, absolutamente branco, sou branco, evidentemente, mas eu vivi a circunstância de nascer num terreiro, né? Porque eu sou neto de uma mãe de santo, que veio do Nordeste e criou sua casa de axé e etc e tal. E é evidente, não tem como não ter, é lógico que tem. Então você tem uma dimensão ali que você opera na dimensão do mal. Aqui, isso aqui é o mal, isso daqui é o bem e tal. Existem designações hoje evangélicas, infelizmente eu acho que são minoritárias, mas que estão abertas ao diálogo, para entender que o campo da cultura é o campo da alteridade. E não tem problema nenhum você não aceitar o doce, porque vai dizer que aquilo não é coerente com a sua praxis religiosa. O problema é quando você acha que alguém está dando aquilo para você para desejar o mal, né? Porque o mal está presente. Aquilo, gente, é uma dádiva de beleza, é uma dádiva de alegria, é uma dádiva de saúde. A gente está falando de sabedorias que brincam, que se encantam, de deuses que dançam, de deuses que nos acolhem, de deuses que são alegres, festeiros. Isso é muito bonito. Eu, como criança, que cresci num terreiro que dava doce, e que dei doce, e que peguei doce, e que continuo dando doce, né? Eu acho uma beleza isso, essa tradição. A gente não pode perder essa dimensão. Tomara, quando a gente perde essa dimensão, é o exercício da vida em coletividade, o que inclui o respeito absoluto às diferenças, que está se perdendo, né? Agora, uma coisa eu posso te dizer, o doce é um desejo de alegria, é um desejo de saúde, é um desejo de harmonia, é um desejo de felicidade. Alguém que lhe entrega um saquinho de doce no dia de Corme Damião não está lhe desejando mal. Pelo contrário, está entregando aquele saquinho para que a alegria de Corme Damião, para que a alegria dos hereis, para que o axé dos ibejes, né, eles fortaleçam
a tua vida. Isso é bonito. Muito lindo. E sim, mas em algumas regiões do Brasil tem diferença da comemoração, da celebração de São Cosme e Damião. A gente trouxe a tela, né, falando sobre os lugares, estados. Né, os estados onde o termo é mais buscado, onde a festa, essa celebração é mais buscada. Tem diferença de estado para estado? Em algumas regiões do Brasil é comemorado assim ou assado, enfim? Ou essa tradição ainda está ficando mais permanente em alguns estados do que em outros? Não, elas ficam mais em alguns estados, sem dúvida nenhuma. Mas você tem diferenças. Por exemplo, você pega a Bahia, você pega Pernambuco, até o Maranhão você vai pegar por ali. Você tem uma tradição muito forte do caruru, no Rio também tem. Mas a tradição do caruru dos 7 meninos da Bahia é uma tradição muito mais forte, né? Você vai pegar o Maranhão, você tem o hábito da comida de rua para as crianças. Então você tem nuances regionais. Mas, basicamente, a fortaleza do culto se estabelece onde houve esse encruzilhamento entre as referências dos santos, católicos, enfim, cristãos, né? E a força das religiosidades encantadas africanas e indígenas que se redefinem no Brasil. Mas você pega o caruru, por exemplo, a pátria do caruru de São Cosme e Damião é a Bahia, são os terreiros de candomblé da Bahia, não tem a dúvida. Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, porque saber do caruru foi uma coisa que veio com o tempo, né? Depois de adulta, como eu não participava de festas, só via essa festa na rua, das crianças correndo atrás do doce, eu fui saber muito mais tarde da existência do caruru de São Cosme e Damião, que é quase que o momento que se sela essa festa, né? Para coroar ela de uma forma. É um prato de origem indígena. Eu queria que você falasse um pouquinho, você que tem essa prática já da convivência, como que ela funciona? O caruru a rigor, é um prato que muitos falam que é de origem indígena e que foi africanizado no Brasil, sobretudo por conta das culinárias vinculadas ao azeite de dendê, ao quiabo e aos candomblés. Então eu diria que o caruru, ele mora na encruzilhada em que as sabenças indígenas e as sabenças africanas se encontram, se redefinem. E aqui no Brasil o caruru acaba sendo comida de candomblé. O caruru é muito comido e ofertado para os ibejes. Você dá caruru também ali, né? Você pode botar um caruru para Xangô, enfim, Oiá, mas é o caruru do ibeje. Então você bota aquela comida para ibeje, aquela comida é muito forte. Por quê? Porque na percepção africana e também indígena, aquilo que você ingere te fortalece. Aquilo é acrescentado à sua força vital, à sua energia, ao seu axé. Quando você oferece uma comida para um orixá, não é porque o orixá tem fome. Mãe menininha do Gantuá dizia isso. Quando você dá um caruru para ibeje, não é porque ibeje tenha fome, é você que está precisando comer. Você oferece aquele caruru e ibeje, né, lhe restitui aquela sua oferenda como saúde, como alegria, como vitalidade, como axé. E o caruru acaba sendo uma comida típica. Tem a cerimônia do caruru dos 7 meninos, que basicamente é você fazer um caruru. Na tradição popular, não há uma referência bíblica sobre isso, é por isso que eu falo, não há referência católica sobre isso, melhor dizendo, mas é por isso que eu falo que africanizou-se isso. Mas na tradição popular, Cosme e Damião teriam outros irmãos, né? Cosme, Damião, Dom, Talabi, Alabá, Crispim e Crispiniano. Então, manda a tradição que você prepare um belíssimo caruru e ofereça para crianças que você encontra na rua. Depois que 7 crianças que você encontrou na rua comam, aí o caruru pode ser compartilhado entre a coletividade. Mas, a rigor, é um rito de fortalecimento da tua ligação com a comunidade e de obtenção do axé, da saúde, da alegria, da força de viver. É por aí. A Cíntia trouxe essa memória, né, de criança, da gente correndo atrás. Eu também tenho essa memória, né? A gente que é noventista para trás, a gente tem muito essa memória. Conseguiu ter a sorte de brincar na rua, né? De correr atrás, de pegar doce. E a gente vê que há uma transformação muito grande na sociedade como um todo, né? As crianças não têm tanto essa tradição mais de ficar na rua, já começa aí, né? De brincar na rua, de estar na rua com os amigos. Isso vem se perdendo, né? E querendo ou não, para muitas pessoas que não conhecem a cultura, não conhecem Cosme e Damião, acabava sabendo um pouquinho
por causa dessa tradição das crianças, né? Pelas crianças, acho que muitas famílias acabavam, que não conheciam, enfim, não são da religião, acabavam conhecendo. Como é que você enxerga, Simas, para perpetuar, continuar perpetuando essa cultura e principalmente atingindo outras pessoas, que as pessoas entendam mais e a importância, né, de manter a tradição, mesmo com essa modificação tão grande, essas mudanças em relação às crianças mesmo brincando na rua, por exemplo? Eu acho que a gente tem que ter duas percepções, pelo menos. Primeiro é entender que a rua hoje é um espaço muito disputado, sobretudo nas grandes cidades. O Brasil passou por um processo acelerado e desordenado de urbanização. Então era um país agrário, exportador, rural, que no espaço de tempo relativamente curto vai fazendo uma transição para um modelo urbano industrial. Essas grandes cidades cresceram de forma muito desordenada. Eu acho que hoje as grandes cidades elas vão se redefinir a partir de como elas encarem a rua. A gente quer entender a rua como um ponto de encontro, de construção de sociabilidade, ou a rua vai ser só um ponto de passagem para a circulação de mercadoria e corpos apressados para o trabalho? A cidade que a criança não brinca é um sanatório de adultos, não tenha dúvida. Então, quando a gente fala de Cosme e Damião, da importância desses rituais, a gente, na verdade, está falando de uma coisa que me parece até mais profunda. A gente está falando da possibilidade, em um mundo que se desencanta, de ainda tentar entender a vida numa dimensão coletiva. Num mundo cada vez mais individualizado, quando a gente fala de festa popular, é a reconstrução de um certo sentido coletivo de vida que está colocada ali, né? Então, não é porque a gente queira que seja igual a 40 anos atrás, 50 anos atrás, isso não existe, né? É lógico que não existe. A gente estaria negando os próprios fenômenos da história, da contemporaneidade. Mas falar, ritualizar, buscar redefinir esses festejos populares que se fundamentam na rua e na coletividade, porque é uma festa coletiva. Você não enche um saquinho de doce para que você coma, é para que outra pessoa coma. Então a dimensão da coletividade do encontro está presente. E a gente tem que encarar isso como uma tarefa urgente, porque a gente está passando por um processo vigoroso de financiarização completa da vida, né? Desencanto da rua. A rua como espaço de construção de sociabilidade está perdendo espaço para a dimensão da rua como espaço de circulação de mercadoria. E Cosme e Damião é um convite, né, para que a gente redescubra essa beleza que é compartilhar a alegria na rua. E a gente está perdendo isso. A gente tem visto, né, essa transformação muito em função da questão da segurança, né? Vivam os seus condomínios fechados, coloquem suas crianças em segurança, e não tem como a gente não lembrar da música do Rapa, né? As grades trazem proteção, mas trazem a dúvida também. Quem é que está nessa prisão, né? Provavelmente somos nós, somos as nossas crianças que estamos perdendo essa convivência das ruas, né? As ruas ocupadas são ruas mais seguras e ruas onde a tradição vai atravessando, né? Através da oralidade, através dessa vivência que a Larissa trouxe muito bem, de não fazíamos parte da religião, mas sabíamos que aquela festa existia, que aquela força daquela festa existia. Acho que a minha memória, se a gente pode trazer uma comparação, né, é algo comparado ao que é o Halloween nos Estados Unidos, né? O Halloween, essa festa gringa que foi entrando de pouquinho em pouquinho nas nossas cidades também, na nossa vida aqui no Brasil, mas eu acho que traz essa força, né, das crianças lá se fantasiam atrás de doce, e acho que é algo até maior, né? A minha memória que eu tenho é algo até maior do que o Halloween, e o Simas viveu muito isso, né? Você tem muitos textos escritos sobre as suas memórias de vivência, de correr atrás de doce, de dar doce, como você trouxe aqui agora há pouco, né? Eu acho que o que talvez diferencie para o Halloween é que o Cosme e Damião é uma festa que mora numa encruzilhada entre o sagrado e o profano, em que você profana o sagrado e sacraliza o profano o tempo todo. E quanto a essa questão, eu não sou da religião, aí não tem problema nenhum. Eu aposto uma coisa básica. Ninguém que entregou saquinhos para alguém, na hora de entregar, perguntou qual é a sua religião. Verdade.
né? Certamente, a pessoa que te oferece saquinho, eu quando ofereço saquinho de Cosme e Damião para alguém que está na rua, eu jamais vou perguntar, você pode me dizer qual é a sua religião? Não, é indistinto. Então é isso, ele faz parte da nossa cultura, está entranhado na cultura. Isso é fundamental, é ritualizar a vida, gente. Não precisa acreditar, não precisa desacreditar, não precisa ser da religião, não precisa não ser. É apenas entender que nós estamos falando de instâncias de construção da vida como possibilidade de convívio coletivo, coisa que tem que ser perdida, infelizmente. E a Cíntia trouxe bem essa questão do Halloween, né? Do Halloween, né, nos Estados Unidos, e o quanto a cultura brasileira abraçou o Halloween também, né? Isso que é mais impressionante, porque a gente abraça, faz festa aqui, não faz nem sentido muito com a cultura brasileira, mas a gente faz festa. E a gente ainda age com muito preconceito com as nossas festas, né? Com a nossa cultura, com a tradição, que já era muito grande no Brasil, né? Já estava aqui, já era tão mais fácil, porque é tão difícil, né, Simas? Aqui no Brasil a gente pega tanto essa cultura de fora e a gente acaba deixando um pouco de lado a nossa própria cultura, né? Por que é tão difícil? Eu acho que isso é um exemplo ainda, infelizmente, da colonialidade. A gente, quando fala de colonialismo, está falando do período em que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Quando a gente usa a expressão colonialidade, a gente está falando daquilo que continua até hoje, né? Então tem uma certa colonialidade que impõe o imaginário de que o que a gente produz não é bacana, o que a gente produz é de segunda categoria, o que a gente produz é folclórico ou pitoresco, quando não, pô. Aqui a gente produz coisa muito sofisticada, a gente produz incessantemente beleza, nós temos nossos ritos, nós temos nossas festas, né? Nós temos nossas maneiras de celebrar o mistério, de comemorar a vida. Então, parece que a gente se envergonha disso, né? O Halloween definitivamente não tem nenhuma relação com a nossa cultura, zero, você não encontra. Mas, por outro lado, no mundo globalizado também não tem problema nenhum, deixa a criança lá, guloseimas, ajuda, aquele né, nessa construção de memórias também, né? O triste é quando isso opera no apagamento das nossas festas. Aí é um problema. Porque se você quiser brincar o Halloween, mas tendo consciência que seu povo também seja de formas múltiplas, diferentes, é bacana, faz parte. Mas quando você faz isso e desconhece profundamente as suas referências culturais, de onde você veio, aí complica. Porque é aquela velha questão, né? Se você não faz ideia de onde você veio, não tem a menor chance de você saber para onde você vai. Né? Então, a gente tem que saber de onde veio, para saber onde está e para saber onde quer ir. Ou isso seja, é a cultura. Cultura é isso. Ou seja, você, mãe, pai, né, ouvindo aqui o Pretoteca, tem que buscar saber antes de negar que o seu filho pegue um doce, antes de demonizar, doce. Né? Exatamente, antes de demonizar uma festa já tão tradição. E ó, né? Só observação. Deixa o teu filho também brincar o Halloween. Não funciona essa coisa de você falar, não, o Halloween é um cacete. Não, vai o Halloween, mas lembra para ele também que ele pode se divertir na festa de Cosme e Damião, que ele pode se divertir, né, nas celebrações das brasilidades, que ele tem que saber que o povo de onde ele vem é um incessante produtor de beleza que dá sentido ao mundo. Isso é que é importante. É isso, a beleza das ruas, né? O encantamento das ruas, como você também já escreveu em vários livros seus. É uma sorte a gente ter uma mente pensante, um pesquisador, uma pessoa que ajuda a gente a manter viva, né, essa cultura brasileira, essa cultura das ruas, como você, Simas. Muito obrigada por conversar com a gente aqui, explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, nossos espectadores, né, sobre essa festa tão bonita que a gente espera estar ajudando aqui a perpetuar de alguma forma. Muito obrigado. Agradeço a vocês e que os doces de Cosme e Damião e o caruru de Ibeje alegrem as nossas vidas. Valeu. Que assim seja. Um beijo para você. Até a próxima. Muito obrigada, muito obrigada. Até. Agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui no Spotify, também no YouTube, também no nosso Dial. E também deixo o recado que a edição é de Maria Cecília Dalal, queridíssima, também a nossa equipe aqui do Pretoteca, sempre trabalhando para trazer o melhor para você que nos acompanha. Isso. Obrigada às nossas meninas que ajudam na edição, na produção. E simbora para o próximo, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve. Escreve para a gente, manda sugestão que a gente está aqui para atender o que você está querendo também. Um beijo, até breve.